Vamos entrar na Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 19. Lucas, no capítulo 19. Me chamou muita atenção essa passagem de Zaqueu, principalmente no momento em que Zaqueu estava recebendo Jesus em sua casa. Jesus já estava dentro da casa de Zaqueu, mas Zaqueu ainda não era salvo. Que coisa, né, irmão? Jesus já estava dentro da casa dele e ele ainda não era salvo. Mas a salvação bateu na porta dele. Quando que ele foi salvo? Quando houve um arrependimento e uma conversão. Quando ele olhou para dentro de si e viu quem ele era, e ele vai e fala para Jesus, Jesus fala assim: agora a salvação entrou nessa casa. Amém, Jesus? E aí eu fui ler esse texto para a gente, meditar mais sobre isso. Só que quando eu comecei a ler o texto, Deus me abriu uma outra mensagem. E Deus, Ele é assim. Ele me deu uma outra mensagem. E essa mensagem falou também muito forte ao meu coração, e eu quero falar com você. E qual que é o tema da mensagem? É a nossa passagem em Jericó. Qual que é o tema da mensagem? A nossa passagem em Jericó. Você sabia que Jericó, ela foi uma cidade que foi destruída. Mas hoje existe uma nova Jericó. Só que não em cima do mesmo local onde ela foi destruída. E aqui tem muita coisa profética. Aqui tem muita coisa que Deus vai falar ao nosso coração. Quem tem acompanhado as EDs, a Escola de Discípulo, e quem tem também participado, quem participou também das mensagens que o pastor Fabrício Moura pregou, vai também ter um leque bem grande a respeito dessa mensagem. Mas eu vou procurar passar tudo da forma mais simples possível, para que todos possam aprender, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 19 diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então Jesus entra em Jericó e ele atravessa a cidade. Se você ir para a parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano, você vai ver que o bom samaritano, assim como o sacerdote, assim como os levitas, eles saíram de Jerusalém e foram para Jericó. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se despiu da sua glória, e ele encarnou. Jericó significa o mundo que nós vivemos. Já ouviu aquela frase assim, nós estamos aqui de passagem? Exatamente isso. Jesus também veio para atravessar Jericó. Jesus veio também para passar por Jericó. Jericó representa o mundo. Em Jericó aconteceram 3 coisas. Primeiro, antes de falarmos dessas 3 coisas que aconteceram em Jericó, é bom falar que Jericó é a cidade mais antiga que existe. É a cidade o quê, irmãos? Mais antiga que existe. E nessa cidade aconteceram 3 coisas. A tentação de Jesus, sabe onde foi? Jericó. Quando Jesus ele foi colocado num monte, e o diabo falou para ele assim, se prostrado você me adorar, eu te darei tudo isso aqui. O que foi mostrado para Jesus foi Jericó. O que foi mostrado para Jesus foi aquela cidade, que representava o quê? O mundo que estava nas mãos de quem? Do inimigo, que estava nas mãos de Satanás. Jesus pegou e falou, não, somente a Deus adorará, e somente a Ele prestará culto, somente a Ele servirá. Vai-te, Satanás. Jesus se recusou se dobrar diante de Satanás para ter aquilo de volta. Por quê? Porque, na verdade, ele teria aquilo de volta vencendo Satanás. E ali mostra, naquela terceira tentação, mostra Jesus derrotando Satanás. Então, em Jericó, Jesus derrota quem? Satanás. Agora, quando Jesus derrota Satanás, ele se torna vencedor. Fazendo o quê? Fazendo eu e você também vencedores. Eu sou vencedor também. Você também é vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Agora, antes de Jesus, o que aconteceu? A Jericó, que havia sido destruída, foi lá no Velho Testamento, por quem? Por Josué.
Mas antes de falar lá em Josué, deixa eu voltar aqui. Qual que é a segunda coisa que aconteceu em Jericó? Você lembra do profeta Eliseu? Quando os homens disseram para ele, essa terra é boa, a cidade é boa, mas a terra ela não é fértil e a água é amarga. Sabe onde foi isso? Em Jericó. Então, em Jericó, Jesus vence Satanás. Em Jericó, Deus transforma a água amarga numa água purificada, numa água potável. Ou seja, nesse mundo, nós somos vencedores em Cristo, e nesse mundo, nós temos essa água, que é a água purificadora. É a água potável. E essa água, ela foi transformada através de uma salva nova e de um sal novo. Esse sal que foi deitado no manancial das águas e mudou a história daquelas águas e mudou a história daquela terra. Uma terceira coisa que aconteceu também ali, naquela cidade de Jericó. A terceira coisa. A primeira foi o quê? Qual foi a primeira? Jesus venceu Satanás. E a segunda? E a terceira? Vocês sabem qual que é a terceira? Zaqueu. Jesus entrando em Jericó. Jesus encontrou Zaqueu onde? Numa figueira. O que significa essa figueira? Significa um lugar onde Zaqueu se esforçou para subir para ver Jesus. Irmãos, nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos entender que o reino de Deus é conquistado com violência. Que é isso, pastor? O senhor está fazendo apologia ao crime? Não, não é isso não. É com esforço. É com dedicação. É com perseverança. A Bíblia fala que nós devemos ser mais valentes do que o valente. Por que será que traz essa história, um episódio em que um homem sobe numa figueira, um homem publicano, um homem pecador, sobe numa figueira, e Jesus ali diante de tantas pessoas, Jesus pega e olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. O que esse homem fez que os outros não fizeram? Irmãos, quem busca encontra. Quem bate, a porta se abre. E quem pede, recebe. Nós estávamos orando aqui ontem, nós estamos orando das 18 às 19 essa semana. Quem quiser vir orar com a gente, pode vir orar, tá bom? E na hora que eu estava orando ontem, no finalzinho da oração, Deus falou assim, ó: eu sou galardoador daqueles que me buscam. O que ele está falando? Que aquele que não busca, perde. Aquele que não ora, perde. Aquele que não lê a Bíblia, perde. Aquele que não jejua, perde. Mas aquele que busca, encontra. Aquele homem, ele fez algo, irmãos, que os outros não fizeram. Ele subiu na figueira, ele queria muito ver quem? Ver Jesus. Ele queria muito ver o Senhor. E Jesus para e olha para ele e disse, chamando ele pelo nome: desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Não crie obstáculo para servir a Deus. Não crie obstáculo para buscar a Deus. Não crie obstáculo para você ir até a presença de Deus. Por que Jesus, o Senhor Deus fala, aquele que busca de madrugada encontra? Essa pessoa que ela para o sono dela, que ela se levanta, que ela dobra o seu joelho, que ela ora a Deus, ela não se destaca da multidão? Sim. E tudo isso aconteceu onde? Em Jericó. Onde que nós vivemos? Jericó. Por quê? Jericó significa o quê? O mundo. Então em Jericó, a gente pode vencer com Jesus. Em Jericó, a gente pode beber da água purificada. Em Jericó, a gente pode ser esforçado, dedicado, a gente pode buscar a presença de Deus e ser galardoado. Agora, em Jericó, a gente pode também ser derrotado. Que é isso, pastor? Verdade. Irmãos, uma das coisas que Deus me ensina, que Deus me ensinou, que Deus me ensina, eu quero passar para vocês, foi também o que aconteceu em Jericó no Velho Testamento. O que aconteceu em Jericó no Velho Testamento? Vai lá em Josué no capítulo 6, por favor. Josué no capítulo 6. Josué no capítulo 6.
no versículo 16. Josué, capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então, eles deram 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, foi dando voltas. Na 7ª volta, eles deram 7 vezes a volta. Essas 7 vezes na volta, significa os 7.000 anos que o homem ele vive nessa terra. Depois do 7º milênio, essa terra não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não vai sobrar nada. Vai ter a batalha do Armagedon e vai cair mesmo. Você pode ver que Jericó, ela foi destruída, mas ela não foi destruída pelas mãos dos homens. Ela foi destruída pelo poder de Deus. No Armagedon, a vitória não vai ser pelas mãos dos homens. A vitória vai ser pelo poder de Deus. Deus destruiu tudo e disse: eu vos dou a cidade. Agora, no Velho Testamento, olhando para a parte literal do Velho Testamento, não para a parte profética, né? Deus vai e derruba as muralhas de Jericó e fala para eles entrarem em Jericó. Quando eles entraram em Jericó, eles também passaram por Jericó. E eles tinham uma palavra rema da parte de Deus. O que eles não podiam tocar em Jericó? No anátema. E o que significa anátema? Aquilo que Deus condena. Irmãos, quando Deus ele nos chama para a presença dEle, para caminharmos com Ele, para andarmos com Ele, embora nós estejamos em Jericó, embora nós estejamos nessa terra, tem coisas que Ele fala para a gente não tocar. Verdade ou não é? Tem coisas que Ele fala para a gente não se envolver. Irmãos, aquele que ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Quando eu estiver passando por Jericó, eu tenho que passar com Cristo que venceu o diabo. Quando eu estiver passando por Jericó, eu tenho que passar com as águas purificadoras. Quando eu estiver passando em Jericó, eu tenho que passar me esforçando para ver Jesus. Orando, buscando a presença de Deus, subindo na figueira, descendo da figueira, recebendo Jesus gostoso, recebendo Jesus com alegria, levando Jesus para minha casa e colocando sempre a minha vida em ordem com Deus. Colocando sempre a minha vida em ordem com o Senhor. Aqui nesse caso aqui, eles entraram em Jericó. Deus deu a cidade para eles. E a Bíblia fala, irmãos, que o mundo, tudo que está aqui no mundo, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi dada a quem? Aos filhos dos homens, para a gente edificar, para a gente crescer, para a gente granjear, para a gente prosperar, para a gente estudar, para a gente aprender, diga amém, Jesus, para a gente crescer. Então Deus deu para a gente. Agora tem coisa nesse mundo que Deus fala, não toque. Tem coisa nesse mundo que Deus fala, não esconda na sua casa. Não esconda na sua vida. Não coloque debaixo da sua casa. Por que eu falo isso? Porque um homem chamado Acã, quando ele estava junto com Josué, passando por Jericó, ele encheu os olhos em cima de uma capa. Aquela capa era uma capa babilônica. Falando de babilônico, falando de Babel, se remete a Nimrod. Ou seja, era algo amaldiçoado. E aquele homem, quando viu aquela capa, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, só que ele esqueceu de olhar para cima. Ele pegou aquela capa e ele escondeu. E ele foi e enterrou debaixo da tenda dele. A partir daí, irmãos, Israel passou a viver fracassos e derrotas. Israel passou a viver fracassos e o quê? E derrotas. Israel foi lutar contra uma cidade chamada Ai, tinha acabado de provar do poder de Deus em Jericó e foi envergonhado, feridos, machucados. Deus, ele não levantou Israel para viver assim. Mas o que tinha em Israel? Tinha um anátema, tinha algo escondido, tinha algo que Deus condenava, tinha algo que não era para estar mais ali. Deus havia advertido, Deus havia falado, Deus havia dito, não toque naquilo que eu condeno. Deus manda, irmãos,
que eles peguem só o ouro, a prata, as pedras preciosas e levem para a casa do Senhor. Aqui voltando um pouquinho, me acompanha por favor, olha só. O que vai acontecer quando tiver a batalha do Armagedon? Vai ser tudo destruído, só vai salvar o quê? Ouro, prata e pedras preciosas, irmão. Vê se isso não é profético. E vai ser para quem? Para Nova Jericó. Para Nova Jerusalém. Vai ser um novo céu e uma nova terra. Diga amém, Jesus. Vai ser um novo céu e vai ser uma nova terra. Então eu preciso olhar para dentro de mim, você precisa olhar para dentro de você. Como está sendo a minha passagem em Jericó? Como que está sendo a minha passagem nessa vida? Como que está sendo a sua passagem nessa vida? O que nós estamos trazendo para dentro de nós? O que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? O que nós estamos escondendo que nós deveríamos de apresentar diante de Deus para que aquilo depois não nos alcançasse lá na frente? Porque Acã, depois ele foi encontrado. Acã foi apedrejado. Acã sofreu, a casa dele sofreu. Mas por que sofreu? Pensa, irmãos. O Acã ali, vendo o povo sendo humilhado, vendo o povo sendo destruído, vendo o povo sendo envergonhado, a palavra é essa, envergonhado, ferido, destruído não, feridos, envergonhado, tendo muitas derrotas, né? E sabendo que ele estava com algo que Deus falou para ele não pegar, para ele não tocar. Irmãos, a verdade é que eu e você, nós sabemos quem somos diante do Senhor. E Deus não trabalha com perfeitos, mas Ele trabalha com sinceros. E quando Deus dá um toque para a gente não pode esconder. A Bíblia fala o quê, irmãos? Que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e abandona, esse alcançará o quê? Misericórdia. Se a pessoa chega diante de Deus e ela abandona, e ela confessa, ela chega diante do Senhor, ela expõe as suas fraquezas, ela fala com Deus, ela, pede ajuda para Deus, com certeza Deus vai pôr a mão nela e vai abençoar ela. Aquele pecado, aquela consequência, não vai alcançar essa pessoa. E ela vai passar por Jericó, como? Com aquele que venceu. Ela vai passar por Jericó, com quem? Com aquele que é água purificadora. E ela vai passar por Jericó fazendo o quê? Servindo a Deus com o seu espírito, com a sua alma e com todo o seu esforço. Se tiver que subir numa figueira, eu vou subir numa figueira, mas eu quero ver Jesus na minha vida. Eu quero ver Jesus na minha casa. Eu quero ver Jesus na minha família. Eu vou me esforçar. Eu vou me dedicar. Eu vou sim, até sacrificar, mas eu vou sacrificar na presença do Senhor. Eu não vou sacrificar com algo escondido. Eu não vou sacrificar com omissão. Eu não vou sacrificar no pecado. Eu não vou sacrificar tocando naquilo que Deus falou para eu não tocar. O que Deus fala para a gente não tocar nesse mundo? Prostituição, mentira, omissão e tantas coisas aí. Dízimo é de Deus. Voto que faz para Deus deve cumprir. O que não é para tocar, irmão, não toca. Não toca, não toca, não toca, não toca e não toca. Não traga para você algo que vai fazer você perder. Aquele que retém mais do que ele é justo, é para a sua perda. Se nós andarmos na presença de Deus, irmão, 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas diz o Senhor, você não será atingido. Você habitará no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente você descansará. Então foi dada essa cidade nas mãos. Para quê? Para eu vencer. Amém, Jesus? Para eu beber da água limpa, digam graças a Deus. E para eu ser esforçado, perseverante, dedicado, aplicado, piedoso nas coisas do Senhor. Versículo seguinte, olha o que diz, versículo 17. A cidade, porém, com tudo o que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Irmão, quando Deus traz uma palavra dessa, com prostituta Raabe, essas coisas todas, né? Eu vejo a igreja sem Cristo, sendo tirada de Jericó. A igreja sem Cristo sendo tirada de Jericó. Por quem? Pelos hebreus.
Porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Aleluia! Versículo seguinte. Vamos lá. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe o quê? Destruição. Hoje em dia, por exemplo, irmão, a moda agora é comprar seguidores na internet. Já viu isso? Imagina que a pessoa tem uma empresa, ela vai e compra seguidores na internet. Ele está trabalhando com a verdade ou com a mentira? A mentira é de Jericó. E agora? Aí ele tem que mentir para o outro, para esconder a mentira, para ninguém descobrir que ele é uma mentira. Eu não estou falando de pessoas de fora, mas de pessoas de Deus. Porque a moda hoje é tantos seguidores, é tanta visualização, é tanto isso, é tanto aquilo. Oh, meus irmãos, vamos trabalhar com a verdade. Se Deus quiser te exaltar, você não precisa comprar seguidor, não. Se Deus quiser mostrar você, Ele te mostra. Ele te abençoa. As raposinhas, irmãos, fazem mal às vinhas. Aí imagina, eu chego para a Flávia, que é cristã, eu tenho um produto, eu chego para a Flávia, olha, eu sou aqui uma pessoa que eu represento a parte publicitária, e eu, graças a Deus, eu tenho bastante seguidores, e eu vou e apresento para a Flávia, e a Flávia olha e fala, nossa, você é famoso, hein? Você não tem nem que comer em casa. E eu vou e invento uma mentira para ela. O que eu faço para ela vai voltar para mim, irmão. A pessoa está fazendo o quê? Algo que Deus condena. Isso é maldição. Isso é prática de Nimrod, Babilônia, demônio, coisa do inferno. Não precisa disso não. Se Deus abre uma porta para você, irmãos, ninguém vai fechar não. Ninguém vai impedir o teu sucesso. Deixa eu te falar uma coisa. Trabalha com sabedoria e inteligência. Não trabalha com esperteza. Deixa a esperteza para quem é declarado de Jericó. Você está em Jericó, passando por Jericó, mas você não é de Jericó. A esperteza, irmão, ela é animal, terrena e demoníaca. Então, às vezes a pessoa não entende por que eu sou derrotado em Jericó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa dessas coisas. Por causa dessa corrupção que já tem dentro da pessoa. E a pessoa precisa se limpar. Deus te ama. Deus ama a mim, Deus ama todo mundo. Mas as raposinhas vão entrando e vai destruir a sua plantação. Vai destruir a sua vinha. Não permita que isso aconteça. De forma alguma. Não façais o seu acampamento, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios. Não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe o quê? Destruição. Não façais. Trazendo destruição. Anda com a verdade. A mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira. E todos os mentirosos irão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Nós temos que trabalhar com a verdade. O mundo está entrando nas igrejas. O mundo está entrando na vida das pessoas, nos cristãos. O mundo não pode entrar em você. Você quer receber uma unção de alegria, mais do que os seus companheiros? Eu quero, pastor. Você quer receber? Quero. Odeie a iniquidade e ame a justiça. Odeie a iniquidade e ame a justiça. Ame a justiça. Ande na presença de Deus. Ah, mas aí, pastor, o pessoal vai ver que eu não tenho nenhuma curtida. Não importa, irmãos. O que importa é que o céu está curtindo você. Se o céu curtir sua verdade, já era. A Bíblia fala que Abraão era Abraão e Sara. E os dois eram sós. E Deus os chamou. E Deus os multiplicou. Se você estiver só, mas você estiver com Deus, você não continua só, irmão.
O grão de trigo caindo na terra, ele tem que morrer para o mundo, irmãos. E aí Deus vai fazer com que o grão de trigo, a semente, venha produzir. O inimigo está atrapalhando a sua colheita. E você está, Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Deus, por que as coisas... É luta em cima de luta, é batalha em cima de batalha, é luta, talvez até hoje, você não via isso como maldade. Porque tem coisas que aos olhos da sociedade, e aos olhos do homem natural, aos olhos do homem carnal, não é maldade. É estratégia, pastor. Mas se a estratégia traz engano, o Espírito de Deus não é espírito do engano. Eu não gostaria de ser enganado por ninguém. Você gostaria? Quem gostaria? Então nós não temos que enganar ninguém. A pior coisa é quando você é enganado. É muito ruim isso. Então nós não devemos enganar ninguém. Mas pastor, aí fora todo mundo engana todo mundo. Mas tua mãe já falou para tu que não é todo mundo. Tua mãe não falou para você que você não é todo mundo? Ela estava certa. Você só está de passagem nesse mundo. Você é a diferença nesse mundo. Você não é todo mundo. Você é a diferença. E a Bíblia fala, e outra vez vereis a diferença na vida daqueles que servem a Deus. E daqueles que não servem. Trabalhe com a verdade. Não traga para a sua vida a mentira. A mentira é destruição. Continue. Versículo seguinte, 22. 19, né? Pois toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Você sabe o que ele fez também com a prata e ouro? Ele também enterrou junto com a capa. Onde? Na casa dele. Irmão, você quer um conselho de Deus para a sua vida? Não tenha nada com aquilo que não é seu. Não tenha nada. Porque o mesmo que inspirou a pessoa a esconder o ouro e a prata, vai lá depois para cobrar a conta. Se você teve até hoje, peça perdão a Deus. Se puder devolver, devolva. Mas não tem, irmãos. Pastor, estou construindo a minha casa, e eu vou pegar o tesouro da casa de Deus, vou colocar aqui, vai dar para comprar 5 sacos de cimento. 5 sacos de cimento não vai mudar a sua vida, irmão. Deposita na casa de Deus. Não construa nada na sua vida com aquilo que é ouro e prata da casa do Senhor. Não construa nada. Você vai achar que você vai estar perdendo se você colocar no altar. Você não está perdendo, você está sendo justo. Você está sendo honesto com Deus. Justo com as coisas de Deus, irmãos. E eu vou falar mais uma coisa para você. Você está com um problema financeiro? Faça propósito com Deus, sim. Propósito de oferta com Deus. Faça. Pode fazer. O Deus que está na minha vida, o Deus que está na tua vida, o Deus da Bíblia, é aquele que se agrada quando alguém voluntariamente lhe entrega uma oferta. Olha para as coisas dele, olha para a obra dele, se preocupa com o reino dele. Faça. Porque da forma que você medir, você será o quê? Medita. Eles pegaram o ouro e a prata, que era para a casa de Deus. Onde estava? Enterrado dentro de casa. O que vai dar de anjo cavando a casa de crente, irmão, quando no dia do juízo não vai ser brincadeira. Se acerta com Deus hoje. Irmão, a gente não vai vencer sem Jesus. Não, pastor, eu estou com Jesus. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, peço o que quiser, que vai ser feito. Peço o que quiser, que vai ser feito. O ouro e a prata pertencem à casa do Senhor. Continue. Versículo de número 20. Vamos lá. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram a trombeta, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu, rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. Agora eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão fazendo a mesma coisa com eles, com aquilo que Jesus fez lá em Lucas 19. Eles agora entraram em
Jericó. Agora, as muralhas caíram pelo poder de Deus. Pelo poder do Senhor. Agora, por que eles foram derrotados lá na frente? Olha o capítulo 7, versículo 1. Olha só, capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema. Pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Irmãos, o Novo Testamento diz, não des lugar ao diabo. A nossa aliança é com Deus. O inimigo é adversário da nossa alma. A nossa luta é no campo espiritual. Deus tem uma obra tão linda para fazer com a gente. Vamos andar na presença de Deus. Vamos andar, não vamos dar lugar, irmãos. Eles deram lugar. Quando que eu dou lugar? Quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço. Quando eu sei o que a palavra fala para mim, e eu dou uma de esquecido, invento uma desculpa, me apoio na minha razão, me apoio na minha natureza, na minha carne, e eu não faço. Irmãos, mas pastor, tem coisa que é difícil fazer, mas a Bíblia fala, irmão, que nós temos que viver por fé e não por vista. Se na hora que o negócio fica difícil, eu não tenho fé para exercer, eu não tenho atitude para exercer a minha fé é morta. A minha fé só é a fé da possibilidade. A minha fé tem que ser a fé do impossível. Tem que ser a fé que traz o impossível para a minha vida. Quando eu tiver impossível de fazer, eu vou e faço. Porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu faço por quê? Porque eu creio. Eu faço por quê? Porque a Bíblia diz. Eu faço por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Você sabia que tem crente que não crê na Bíblia? Sabia disso? É só você pegar a pessoa e falar assim, não, irmão, mas a Bíblia diz isso. A pessoa começa a justificar com você. Se não, irmão, a Bíblia diz isso. Ela começa a justificar. Isso mostra que ele não crê na Bíblia. Porque se ele cresce na Bíblia, Jesus falou, a água parou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você crê, se eu creio na palavra de Deus, eu preciso entender isso. Acã passou do limite, prevaricou, fez o que não era autorizado. Continue, versículo seguinte. De Jericó. Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel. Ele lhes disse, subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram a terra. Essa Ai era uma cidade pequena, A vitória que eles tinham tido, irmãos, para entrar em Jericó, foi algo sobrenatural, E agora eles vão até uma cidade de Ai, e eles vão lá e começam a espiar a cidade. Continue. Eles voltaram a Josué e lhes disseram, nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Em outras palavras, eles disseram, a vitória é nossa. Foi ou não foi? A vitória é nossa. Vamos lá, porque a vitória... Irmão, tem um monte de gente falando que a vitória é dele. O que tem de gente falando que a vitória é dele, você não vê vitória nenhuma. É só sofrimento. A paulada em cima da outra. Tem alguma coisa errada, irmão. Deus não mente. Como é que eu estou me comportando? Como é que é a minha passagem em Jericó? Minha passagem em Jericó é do lado daquele que venceu o diabo. A minha passagem em Jericó é bebendo a água purificada. A minha passagem em Jericó é me esforçando. A minha passagem em Jericó é colocando essa carne, subjugando ela ao meu espírito. Se eu tiver que subir na figueira, eu vou subir, mas eu quero ver Jesus na minha casa. Essa é a minha passagem em Jericó. Essa tem que ser a nossa passagem em Jericó, mas a passagem deles, olha só, eles pegaram e esconderam as coisas. A onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Tanto que quando uma pessoa de Deus ele faz algo, irmão, que não é do Senhor, ele fica chateado. Ele fica triste. Ele busca diante de Deus, Deus me perdoa. Deus me ajuda a não fazer mais isso. É verdade ou não é, gente? A pessoa, porque ela tem um Espírito de Deus dentro dela. E o Espírito de Deus dentro dela convence ela, irmãos. Convence ela. E ela começa a orar e buscar em Deus a misericórdia de Deus. E Deus me tem misericórdia. E Deus renova.
Porque se alguém pecar, é só chegar diante de Deus junto com o seu advogado, que é Jesus Cristo, que Deus perdoa. O que não pode, irmão, é esconder e falar que não fez nada. O que não pode, irmão, é jogar debaixo da tenda. O que não pode é ter coisa escondida. Tem que chegar diante de Deus e contar tudo, irmão. E contar sua vida, suas fraquezas. Tem que contar tudo, irmão. Com a verdade você é justificado. Com a verdade você é abençoado. Com a verdade sua vida muda assim, ó, de uma hora para outra. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos lá. Versículo seguinte. 4. Assim subiram cerca de 3.000 homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Ué, o povo de Israel, o povo temido, irmãos. O povo que as pessoas temiam o Deus deles, agora eles estão fugindo. Eles estão sendo perseguidos. Irmão, o que tem de crente que fala assim, pastor, eu sou perseguido, não tem? Tem ou não tem? Tem? O cristão tem que ser perseguido, não, irmãos. E se for, ele tem que contra-atacar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Né? Então eles foram lá e começaram a fugirem. Aí o versículo 5 diz assim: e os homens de Ai mataram cerca de 36 deles. E depois de persegui-los, desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Olha o que aconteceu. Poxa vida, irmãos. O Deus que falou, dá 7 voltas, grita, toca a buzina, pá! Caiu a muralha de Jericó. Eles viram tudo aquilo. Poxa vida, irmão. Aí Deus falou, entre lá, mas vocês se guardem do anátema. Deus está dizendo, nós estamos no mundo, irmãos, mas a gente tem que se guardar do anátema. Tem que se guardar do anátema. Ah, mas esse anátema traz um dinheiro para mim. Deus tem melhor para você. Esse anátema tem algo que Deus tem o melhor para você. Irmãos, tem gente que já flexibilizou a Bíblia faz tempo no coração. Só não mudou a letra aqui, ó, mas no coração ele já flexibilizou. Ele vive o que ele quer viver. E nós não temos que viver o que a gente quer viver. A gente tem que ver o que Deus quer que nós vivamos. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quando a gente fala assim, ó, combati o bom combate, a gente pensa o quê? Paulo apanhou e se levantou. Tudo bem, foi um bom combate. Paulo foi perseverante, um bom combate. Mas você acha que Paulo não bateu um bom combate contra a carne dele também? A Bíblia fala que ele esmurrava a carne dele, ele esmurrava. Sabe o que é esmurrar a carne? É subir na figueira para ver Jesus. Você quer ver Jesus? Começa a esmurrar a sua carne. O Paulo subjugava a alma dele ao entendimento de Cristo. Eu acho que o Paulo, às vezes, Deus falava algumas coisas, mas Deus, não, mas tudo bem, não estou entendendo muito bem, mas eu vou obedecer. Porque em parte, espirituais. O fim está chegando, irmãos. Irmãos, tem muita gente com comichão no ouvido, procurando um mestre segundo a sua concupiscência, procurando alguém que concorde com ele. Irmãos, se eu tenho alguém que concorda comigo e que está em discordância com a palavra, que transformação eu vou ter em qualquer lugar que eu entrar? Nenhuma. Mas se eu estiver disposto a esmurrar minha carne e a subjugar o meu entendimento, aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida, eu posso não entender agora, eu posso chorar agora, eu posso não entender, eu posso chorar, mas lá na frente, eu vou olhar para trás e vou dizer, se eu tivesse que passar de novo, Senhor, eu passaria. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez comigo. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Porque hoje eu sou um novo homem. A mulher vai dizer, porque hoje eu sou uma nova mulher. Esmurra a sua carne, irmão. Evangelho sem renúncia no Evangelho. Evangelho sem obediência no Evangelho. E sem obediência não tem vitória, nem aqui, nem na China, nem no Japão, em lugar nenhum.
A obediência que traz as bênçãos de Deus para as nossas vidas. A obediência que traz o crescimento para as nossas vidas. Poxa vida, olha esse povo agora, o povo de Deus como que está. Está repreendido, não está, gente? Está ou não está? Agora, olha o versículo 6. Josué vai falar com Deus. O líder deles foi falar com Deus. E quando o líder vai falar com Deus, Deus mostra tudo. Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. Por quê? Por causa do luto, eram 36 homens que morreram. Eles rasgavam as vestes, jogavam terra sobre a cabeça. Aí sabe o que Deus fez? Enquanto Josué estava jogando terra na cabeça dele, os sacerdotes estavam jogando terra na cabeça deles. Estavam ali em luto, rasgando as suas vestes. Olha o que Deus fala. E Josué disse, já vou trazer o que Deus fala. Ah, Senhor Deus, jogando terra. Por que fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nós contentado em viver além do rio, além do Jordão. Aí olha o que Deus fala. Ah, Senhor, que direi, pois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos. Vamos lá para o que Deus fala. Pois os cananeus, Cananeia é a mesma coisa que Jericó, tá? Para você entender, é um mundo. E todos os habitantes da terra ouvirão isso, cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Aí olha só o que Deus fala. E o Senhor respondeu a Josué, levante-te. Por que você está jogando terra em cima de você? Eles morreram, mas eu avisei para eles não pegarem. Eu falei para eles que era para eles entrarem em Jericó, mas não era para eles tomarem nada de Jericó. Não era. Tem muita gente hoje que fala assim, pastor, mas Deus é injusto, porque Deus vê as coisas acontecer e não intervém. Você conhece a história das pessoas? Você conhece as escolhas das pessoas? Você conhece o que tem debaixo da casa de cada um? Você sabe o que essa pessoa tem escondido? Então não entra numa briga, porque às vezes a gente quer ser mais do que Deus na vida das pessoas. Ele está jogando a terra, passou o rio, está jogando a terra, e aquilo é luto, ele estava em luto por causa dos homens. Ele estava sofrendo. Irmãos, Deus é justo. O que o homem semear, o homem vai colher. Deus vira para ele e fala o quê? Levanta-te. Por que estás assim, prostrado, com o rosto em terra? O que Deus fala para ele? O que você está fazendo aí? Não, morreram os 36 homens. Levanta. Sabe por que eles morreram? Eu vou te falar por que eles morreram. Eles não morreram porque eu os entreguei, não. Eles morreram porque eles foram desobedientes. Eles morreram porque eles começaram a pegar coisa da casa de Deus, escondendo na casa deles. Eles morreram porque eles não eram verdadeiros. Eles foram destruídos e derrotados, por quê? Por causa deles mesmos. E hoje, meus irmãos, no Novo Testamento é a mesma coisa. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Deus quer uma igreja compromissada com Ele. Deus não quer, irmão, que nos tornemos Laodiceia, igreja morna que Deus vai vomitar, não. Em que o mundo está dentro da igreja. Deus quer que nós nos tornemos Filadélfia, igreja alinhada com a vontade de Deus. Alinhada com a vontade de Deus. Versículo seguinte. Israel, o quê?
eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei. Tem gente que fala assim, ó, pastor, aliança, aliança. Deus é um Deus de aliança. Só que Deus fala para Abraão assim, ó, minha parte na aliança é. Tem gente que acha, porque Deus é um Deus de aliança, que quando Ele faz uma aliança com a gente pode quebrar, sabe? E está tudo certo. Está tudo certo, pastor, vamos quebrar. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. Você tem a sua noiva. Você aceitaria a sua noiva toda hora indo para a mão do estranho? Hã? Sim ou não? Aceitaria? Sua mulher toda hora na mão do estranho lá, quebrando aliança com você? Seu marido quebrando aliança com você, minha senhora? Toda hora, oxente. Toda, eu vou falar até, oxente, cuidado grandão aí. Oxente, tá lá toda hora o maridão lá, né? Aí chega e fala assim, eu tenho uma aliança com ele. Que aliança, rapaz? Tem aliança coisa nenhuma não. Que aliança que você tem? Teve um dia um rapaz falou, não, pastor, nós temos uma aliança, tal. Eu falei, tá bom. Sabe que aliança, né, pastor? Eu falei, Eu falei, eu prefiro ter contrato com você, mas você está falando de aliança, beleza. Não, porque contrato quebrou uma cláusula, tal, mas aliança é diferente, pastor. Eu falei, Aí depois ele ficou devendo, não quis pagar mais, porque tinha uma aliança. Tem gente que é assim. Tem gente que quer ficar devendo para Deus, não quer pagar mais, porque tem uma aliança. Mas a Bíblia fala, irmãos, que tem o ímpio de falar de aliança. A aliança tem que ser das duas partes, irmão. Nós temos a nossa parte da aliança também. Por isso que existe apostasia. O que é apostasia? A pessoa quebra a aliança com Deus e vai seguir a vida dele e vai para o inferno. Mesmo com toda a graça que Deus derramou, com toda a misericórdia que Deus derramou, com tudo aquilo que Deus fez, a pessoa não quer saber e vai embora. Vai embora. Não é assim. Amém, Jesus? Não é assim. Olha só, quebraram a minha aliança, que lhe ordenei. Falei com você. Vocês vão entrar lá? Beleza? Beleza. Vocês vão passar em Jericó, tá bom? Tá. Jericó é o mundo, tudo bem? Tudo bem. Lá tem ouro, prata, bronze, pedra preciosa, tá certo? Tá. Pega tudo isso e leva para a casa do Senhor. Ok? Ok. Não tome nada de Jericó. Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui está a nossa aliança. Aí eles entram, enchem os olhos. A gente tem que tomar cuidado quando enche os olhos. Enche os olhos. Alguém fala assim, ó, eu fico doido com esse povo da hipergraça, amor. Alguém fala assim, pastor, mas é Velho Testamento. Irmão, Ananias e Safiras morreram no Novo Testamento. Não se engane. Deus não é brinquedo, não. A gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele fez por nós. Gratidão. Diga amém, Jesus. Gratidão. Diga graças a Deus. Aí eles fizeram o quê? Tomaram do anátema. E o quê? Furtaram-no. E dissimulada. Já viu uma pessoa dissimulada? De forma dissimulada. Dissimuladamente, esconderam-no entre as suas posses. Está aqui, ninguém está vendo. Só eu sei onde está. Deus também sabe. Deus também sabe. Estava libertando uma senhora um dia, e foi feito um trabalho. E nesse trabalho envolveram algumas coisas muito sérias. E na hora da libertação, o mundo espiritual se abriu. E sabe o que Deus mostrou para a gente? 6 crianças que foram sacrificadas nesse trabalho. E a 7ª era a pessoa. Coisa que foi feito num poço. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A pessoa que comete um crime, ele fala assim, ninguém me pega. É assim ou não é? Ninguém me pega. Só que quando o mundo espiritual se abriu,
e nós fomos lá e fizemos a obra, a pessoa foi liberta. Por quê? Porque até aquilo que você nunca falou para Deus, Deus quer que você fale. Porque é ali que está o seu problema. É ali que está o seu problema. E não adianta dar pulo, dar glória a Deus, dar aleluia, sapatear e fazer. E não adianta. Pode fazer depois. Mas primeiro, tem uma conversa séria com o papai. Porque ele vai te receber com todo amor. Ele só quer a sua verdade. E ele vai te restaurar. E você vai provar de coisas que você nunca provou na sua vida. Todas as promessas que Deus tem para você, Deus vai cumprir. Por quê? Porque enquanto não adianta. Por quê, pastor? Versículo seguinte. Já vou terminar. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruídes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Olha o que Deus fala para eles. Alguém fala assim, pastor, a Bíblia diz que Deus vai estar comigo até a consumação do século. Vai estar com você. Mas fazendo o quê? Tentando te convencer até a consumação do século? Te repreendendo até a consumação do século? Lutando para te libertar até a consumação do século? Quando ele fala, não serei mais convosco, ele está dizendo, vocês não terão vitórias. É isso que ele está dizendo. Deus não abandonou Israel. Deus falou para eles escolherem. Deus fala para a gente escolher, irmãos. Ou a gente pega o anátema e joga na mesa. Eu vou até fazer o seguinte, sobe lá no escritório lá. Pega a folha de sulfite e corta assim no meio, assim, várias folhas de sulfite. Corta. Você vai levar essa folha de sulfite para sua casa. Você vai escrever tudo que você quer jogar fora da sua vida. Tudo. Porque você sabe o que precisa jogar fora. Você vai escrever tudo. Eu não vou ler, ninguém vai ler, viu? Você vai colocar o seu nome. Você vai colocar o seu nome, você vai escrever tudo. Eu prometo diante de Deus que ninguém vai ler, eu não vou ler também. Você vai escrever tudo. Você vai vir semana que vem, você vai jogar aqui no altar. Senhor, essa é a minha vida. Eu quero uma mudança, Senhor. Eu vou pegar esses papéis, vou levar lá no fundo e vou botar fogo neles. Se você quiser até me acompanhar para ver verdadeiramente que eu fiz isso, você vai ver que eu fiz isso. Eu não quero saber da sua vida, mas eu quero que através da palavra de Deus, você tenha coragem de falar para aquele que sabe tudo, o que ele quer ouvir da sua boca. Porque ele quer ser com você. Deus aqui agora, irmãos, ele estava querendo santificar esse povo. Olha o versículo 12, 13. Levanta-te, olha lá, santifica o povo. Diz-lhes, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o anátema está no meio de ti. Israel não poderá resistir diante dos seus. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Enquanto não tirares do meio de ti o que eu condeno. Se tem algo na minha vida que Deus condena, se tem algo na sua vida que Deus condena, é agora. Vamos pegar esse compromisso com o Senhor e falar, Deus, eu vou jogar fora no lixo tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não provém de ti. E eu ainda vou terminar dizendo
Quem pode compreender os seus próprios erros? Expurga de mim, Senhor, aquilo que me é oculto. Porque as pessoas não conseguem enxergar. E Deus levanta um para mostrar. Mas ele não consegue enxergar. Mas se ele for uma pessoa disposta, com certeza, você pode ter certeza, que essa pessoa, ela vai mudar a vida dele nesse culto. A vida dela nesse culto. Agora eu quero ver se terça-feira que vem, você vai subir nessa figueira aqui para ver Jesus. Amém, Jesus? Para ver Jesus. Porque pode surgir um monte de coisa. A multidão surge, convite surge, um monte de coisa. O diabo vem com seta. Irmãos, faça mesmo. Para a sua vida, senta um pouco. Começa a refletir na sua vida cristã com Deus. Eu tenho certeza absoluta que você, quando estiver escrevendo, você vai chorar. Você vai chorar. E Deus vai estar ali do teu ladinho te abraçando. Deus vai estar ali do teu ladinho mudando a tua sentença. Aleluia. Ele vai estar ali do teu ladinho, não te resistindo. Porque o seu coração vai estar quebrado. E Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste. Deus quer a sinceridade da gente. Vamos pôr no papel isso, gente. A gente não faz pedido? Sim ou não? Sim. Não faz voto e pedido? Não faz voto, faz pedido? Não. Só que agora a gente vai fazer renúncia. Vai fazer o quê? Renúncia. E você vai ver que na renúncia você vai ser mais abençoado do que no pedido. Porque quando você jogar isso no lixo, automaticamente você está jogando uma legião no lixo. Tudo aquilo que te prende vai para o lixo com aquilo que você jogou fora. Vamos fazer isso, gente, antes que essa casa seja encontrada. Porque uma coisa é a gente se apresentar, outra coisa é a gente ser encontrado. Se a Can tivesse se apresentado, hoje na nova aliança, quem se apresenta e confessa é perdoado, não é assim? Então estou trazendo para o dia de hoje. Se a pessoa se apresenta com o advogado, ele é justificado na hora. Digam graças a Deus. Mas e se ele não se apresenta? O pecado depois acha a casa da pessoa. E Deus não quer que isso aconteça na vida de ninguém aqui. Nem na minha, nem na sua, e nem na sua que está em casa. Nem na sua que está em casa. E muitas vezes acomodado em casa, em Jericó você tem que subir na figueira, viu, querido? Você tem que buscar, você tem que sair da sua casa, tem que ir para a igreja, tem que congregar. A palavra de Deus fala isso. Você está muito acomodado já. Viu? Sobe na figueira. Vamos passar por Jericó do jeito que Jesus mandou. Vencendo do lado de quem venceu. Vencendo do lado de quem falou, somente a Deus adorará e somente a Ele servirá. Vencendo bebendo da água purificada. E vencendo se esforçando. Ah, é custoso para mim. Pois é, Deus merece isso. Deus merece. Deus merece toda a nossa gratidão. Deus merece todo o nosso esforço. Deus merece. Deus merece e Deus merece. Só foi com Zaqueu que ele parou e olhou para cima. Desce, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu desceu com alegria. Tem tradução que fala assim, e recebeu Jesus gostoso. Ele levou a presença de Deus para a casa dele.
E só a presença de Deus na casa dele mostrou quem ele era. Zaqueu tinha um anátema. O anátema que Zaqueu tinha era tão sério, que Jesus estava na casa dele. Jesus é um entendimento para você entender. Mas a salvação ainda não estava. Mas na hora que se arrependeu e se converteu, Jesus disse: agora sim, a salvação chegou a essa casa. Que Deus nos abençoe.